A graça e a paz, amados irmãos, evangelista Antônio Marcos, mais uma vez passando aqui, querendo já deixar aqui o convite aberto para todos que estão nesse momento, vendo e ouvindo, participar conosco com mais um momento de meditação, de reflexão na Santa Palavra de Deus, neste quadro intitulado Momento da Palavra de Deus. A graça e a paz para todos, amados. A palavra de hoje à noite se encontra aqui, queridos, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14. Louvado seja Deus. Quero iniciar com a leitura do texto bíblico, no versículo de número 27, do Evangelho segundo escreveu Mateus, que diz assim a Santa Palavra: Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Olha que coisa tremenda. Jesus falou, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, em tuas santas mãos nos colocamos, para que o teu Espírito, ó Senhor, nos ensine, conforme a tua palavra, conforme o teu bom propósito e o teu querer. Que o Senhor nos conceda a graça de entendermos, de compreendermos, Senhor, tudo aquilo que o Senhor está agora a falar ao nosso coração, através dessa palavra, da tua palavra. Assim, meu Deus, eu te agradeço, pois sei que o teu Espírito nos dará o discernimento espiritual desta verdade, e que todos aqueles que derem crédito neste momento, todos aqueles que estiverem atentos à tua palavra, sejam eles iluminados em nome de Jesus Cristo e abençoados pela tua palavra. Isso eu te peço e assim te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos. Louvado seja Deus. Amados irmãos, o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 14, nós encontramos um texto bíblico que narra um acontecimento sobrenatural. Bendito seja o nome do Senhor. E eu gostaria, pela graça de Deus e com a graça de Deus, em nome do Senhor Jesus, de compartilhar um pouco dos fatos descritos nesse texto bíblico para com cada um de vocês que estão nos vendo e nos ouvindo neste momento. Queridos amados, a Bíblia descreve neste texto bíblico que Jesus andou sobre as águas. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai nos descrever a partir do versículo 22: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. Queridos, essa multidão qual Jesus ficou despedindo, ou seja, a reunião tinha acabado, e nesta reunião a Bíblia também relata que Jesus alimentara 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Louvado seja Deus. Então, após esta reunião, onde o poder sobrenatural de Deus havia sido manifesto, onde o Senhor tinha alimentado todos aqueles que o buscaram, porque a Bíblia também relata que ao ouvir que João Batista tinha sido morto por Herodes, o Senhor Jesus procurou se isolar, ficar um pouco afastado, e mesmo ele tentando, se distanciando um pouco da multidão, a multidão o seguiu, e ele não desprezou esta multidão. E todos aqueles que buscaram Jesus, que procuraram estar com ele, foram por ele alimentados, tiveram as suas necessidades supridas. E eu quero te falar que o Senhor Jesus Cristo, ele está pronto para também alimentar você neste momento, para suprir também as tuas necessidades em todas as áreas da tua vida. Glória a Deus, se você assim crer
Quero dizer que se você crer que Jesus é o Santo Filho de Deus, né? E quem crê assim faz a vontade do Pai, né? E quem crê assim agrada a Deus, porque acredita na pessoa de Jesus como em suas palavras, e assim recebe as bênçãos de Deus, né? Que nos chegam nesses últimos dias, através do seu Filho amado Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Então a Bíblia vai nos escrever estas coisas, que mesmo Jesus, né, tendo notícias da morte de João e procurando estar um pouco mais afastado da multidão para poder refletir em todas as coisas, o povo buscou, né, e ele supriu a necessidade do povo. Louvado seja Deus. Um milagre de alimentar, né, aí como a Bíblia diz, mais 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Depois disso, o Senhor, segundo o versículo 22, nos descreve que logo ele ordenou aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem para o outro lado, né? Esse mar, o barco iria atravessar o mar da Galiléia, uma espécie de mar rodeado por cidades pesqueiras. Louvado seja Deus. Mas aqui você logo vai perceber que Jesus está no comando. Ele dispersa aqueles que vieram até ele, né? Os conduz de volta aos seus lares, e então ele dá uma ordem aos seus discípulos, aqueles discípulos que ele escolheu a dedo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Os 12. E ele fala para os seus discípulos: entrem no barco, né? E vão para o outro lado, a outra banda. O versículo 23 diz que, e despedida a multidão, né, subiu ao monte. Aí fala que o Senhor Jesus, após despedir a multidão, ele sobe ao monte para orar à parte, né? Esteve um tempo ali na presença de Deus, né? Na presença do Pai. Louvado seja Deus. Enquanto isso, amados, e chegada já a tarde, estava ali só. No versículo 23, no versículo 24, a Bíblia vai continuar falando sobre o barco. E o barco no qual Jesus ordenara que os seus discípulos entrassem, estava já ao meio do mar. Louvado seja Deus, né? Indo na direção, né? Direcionado segundo a vontade do Senhor, para o local, né? O qual Jesus havia determinado que havia de encontrar os seus discípulos. Louvado seja Deus. Então nós entendemos que desde a ordem do Senhor Jesus, assim entendo, né, houve um caminho a ser traçado, né, e os discípulos apenas obedeceram o comando do mestre, né, entraram no barco e seguiram, né, para o encontrar do outro lado. E para chegar no local o qual o Senhor havia determinado, era preciso que se atravessasse o mar, né? E aí então começa a caminhada. Eles entram no barco, e a Bíblia vai dizer que até o meio estava tudo em paz, até o meio estava tudo bem. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. É o que diz o versículo 24: e o barco já estava no meio do mar. Aí vai dizer: açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Temos o conhecimento que repentinamente surge uma tempestade, né? Louvado seja Deus, né? E um vento contrário, né? E aí, irmão, a caminhada que estava fácil, né, se tornou mais difícil, porque com essa tempestade, com o vento forte, com certeza as águas foram agitadas e as ondas, né, se tornaram gigantes. E aí começou o período de tribulação, porque agora os discípulos se encontram dentro de um barco que está, né, quase à deriva, né, quase, mas ainda não. Louvado seja Deus, no meio de uma grande tempestade.
vento forte, ondas bravias e o barco balançando, dando a entender que poderia afundar. E aí surge o pavor, aí surge o desespero, aí surge o medo, né? Toma conta dos discípulos que estavam no barco, né? Lembre-se, seguindo a orientação do Senhor Jesus, obedecendo ao Senhor Jesus e indo para o lugar que o Senhor assim os havia determinado que os encontraria. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E aí, querido, repentinamente surge a tempestade. Pronto, o que estava fácil, o que estava, né, caminhando tranquilo, agora ficou um pouco difícil. De repente surgiu um momento que trouxe pavor, medo, né, insegurança. Você está entendendo? E foi realmente apavorante este momento. Bendito seja Deus. Mas aí a Bíblia vai relatar que o barco, né, já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, viu, irmãos? Mas a quarta vigília da noite, bendito seja o nome do Senhor, veja, a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos entender uma coisa? Esta é uma palavra de fortalecimento para mim, para vocês que nos ouvem. Esta é uma palavra que nos leva à pessoa bendita de Jesus, Filho amado de Deus, ao seu poder, à sua glória, né? Ao seu esplendor. Lembrando que Deus confiou seu Filho, né, esta obra gloriosa, e que o Filho tem todo o poder. Deus concedeu ao seu Filho poder nos céus, na terra e abaixo da terra. Então vamos entender. Você está vivendo um momento difícil agora, há pavor no seu coração, há incerteza dentro de você, há confusão na sua mente, há medo, há receio, e você pode estar se perguntando por que isso está acontecendo. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus é o teu comandante, estás em obediência a Cristo, o caminho que tu estás traçando é o caminho de Deus. A direção que tu estás se direcionando é a direção que Deus te orientou a trilhar. Se tu estás seguindo a Cristo, e se tu estás certo que estás vivendo para agradar a Deus, então não precisas tu se preocupar, porque essa tempestade, assim como ela apareceu, assim também ela será aniquilada pelo poder de Deus, pela pessoa bendita de Jesus. Lembre-se, Deus declara na sua palavra que as portas do inferno não prevalecem contra a sua igreja. Lembre-se que escrito está que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E esse texto nos mostra, esse texto nos ensina a quem pertence o poder e quem tem o poder sobre todas as coisas. Quem é poderoso para mudar as circunstâncias e toda a situação. Louvado seja Deus. Então, o momento era difícil, mas aí Jesus chega, quarta vigília da noite, bendito seja o nome do Senhor. E Jesus chega enquanto os discípulos se encontram, irmãos, em uma tempestade, em um momento muito difícil, em uma tribulação. É neste momento difícil em que o mar está querendo tragar o barco, tragar a vida dos discípulos, em que o vento sopra impetuosamente como se não houvesse ninguém para dominá-lo. É nesse momento de pavor, de muito medo, é nesse cenário que aparece o bendito Filho de Deus, o Senhor Jesus. Eu vou te dizer uma coisa, observe que Jesus aparece dentro desta tempestade,
E observe que coisa gloriosa, ele anda sobre as águas, bendito seja Deus. A Bíblia diz que o Senhor vai na direção dos seus discípulos, na quarta vigília da noite, andando por cima do mar, sobre as águas. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Olha a manifestação da glória de Deus. Cristo, Deus, quando Ele manda, Ele se responsabiliza. Se o caminho é o caminho de Deus que você trilha, os problemas que surgirem nesse caminho, Deus vai lançar por terra, para que você possa chegar no lugar que Ele preparou para você. Bendito seja o nome do Senhor, porque Ele é fiel. Então Jesus se aproxima, eles gritam de medo. Aí a Bíblia diz que eles tiveram medo, porque de repente surge o Filho de Deus andando por sobre as águas, e você vai perceber que ele entra na tempestade, mas a tempestade não entra nele. Ele anda sobre as águas tranquilamente, muita paz, muita confiança, sabe? Porque ele conhece o Pai, ele e o Pai são um. Bendito seja o nome do Senhor. E é este Deus poderoso, que tem poder para andar sobre as águas, esse Deus que cuida de nós, de todo aquele que aceita ser cuidado por Ele. Esse é o Senhor Jesus, que entra na tempestade quando você nem está lembrado mais dele. É tanto pavor, é tanta situação, é tanta adversidade, né? É tanta coisa acontecendo que você nem tem lembrado de Jesus. Mas Jesus tem olhado, viu? E os olhos do Senhor estão constantes sobre a sua vida. E agora, quando você pensa que tudo acabou por causa desse vento contrário, por causa desse mar bravio, dessa situação perigosa, aí Jesus aparece para dizer que Ele é Senhor da tua vida, é Ele que te guarda, é Ele que te livra, né? É Ele que vai te conduzir ao lugar que Deus já preparou para você, para cada um de nós, para todos aqueles que creem no Senhor Jesus e que aceitam o que Deus nos dá na sua pessoa bendita. Aleluia. Quando Jesus chega, irmãos, o medo está imperando, há desespero. Vamos de convir que desesperado nós não sabemos como agir e nem o que fazer. Então deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor é o Senhor que está no controle da tua vida. Então te prepara, porque Ele já entrou. Ele já entrou, se tu crer, viu? Para te livrar do medo, do pavor, do mar bravio, do vento impetuoso. Jesus já está entrando, adentrando o teu coração, trazendo paz à tua mente, o teu coração, clareando aqui o teu entendimento, para saber que é o Senhor que cuida de ti, e Ele pode todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia diz que quando Ele se aproxima, houve grito. Os discípulos ficaram com medo, mas no versículo 27, que foi o versículo que a gente leu, quando eles gritam com medo, Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, alegrai-vos. Por quê, pastor? Você pode dizer: mas pastor, é mar bravio, vento forte, vento contrário. Ah, pastor, é medo, é desespero. Ah, meu Deus, para onde eu olho, parece que tudo está perdido. E o Senhor diz: não é Jesus que está dizendo, mediante a sua palavra, esta palavra que você está ouvindo. E o Senhor falou para os discípulos no passado, e fala para nós também nesta noite: tem de bom ânimo. Mas por quê, pastor? Porque Jesus está presente, Jesus está no controle e no comando de todas as coisas. Aleluia. Tem de bom ânimo, alegrai-vos, porque tu não estás só,
porque o Senhor está contigo. Aleluia, bendito seja o seu santo nome. Tem de bom ânimo, foi o que ele falou, versículo 27. Aí ele diz: sou eu estou aqui. Diga aí, irmãos, quando as nossas forças se acabam, e quando a gente pensa que não vai mais conseguir, Jesus se aproxima e diz: eu estou aqui. E é mediante esse vento forte, foi mediante esse vento contrário, foi mediante o mar bravio, o balançar do barco, que os discípulos tiveram uma oportunidade de conhecer melhor o seu Deus, a pessoa bendita de Jesus e o poder que lhe foi concedido. Veja esse momento que você está passando agora como um momento para Deus glorificar o nome dele. Entenda e compreenda isso. Eu não posso, mas ele pode. Eu não sei, ele sabe. Eu não tenho, ele tem. E ele vai fazer. Ele não vai desamparar aqueles que confiam nele, que creram nele, na sua palavra, e que obedeceram às suas ordens, e que trilham os seus caminhos, e que buscam viver para agradar a ele. Entenda uma coisa: quando Jesus se aproxima, ele diz: não temais, não tenha medo, não se desespere. Mas por quê, pastor? Porque ele está na tempestade com você. Louvado seja Deus, porque a tempestade não tem poder sobre ele, mas a Bíblia vai nos ensinar que ele tem poder sobre a tempestade. É ele que tem poder sobre o vento forte, é ele que tem poder sobre o mar impetuoso e bravio, é ele que tem poder para livrar você da morte, salvar a tua vida e mudar a tua história. Quem é esse? Jesus tem esse poder. Então Pedro, quando Jesus falou: não temas, a Bíblia vai dizer que respondeu-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. A Bíblia vai dizer, nos dá a entender, irmãos, que Pedro foi o único discípulo no barco que reagiu com fé. E aí ele disse: se és tu, Senhor, permita-me, estás entendendo, que eu vá ter contigo. Bendito seja o nome do Senhor. E Jesus permitiu. Vem, Pedro. E Pedro sai, e a Bíblia vai dizer que Pedro anda sobre as águas, daí uns 3 passos sobre as águas, fora do barco. Bendito seja o nome do Senhor. E Jesus está lá. Aleluia, glória a Deus, aleluia. No versículo 29 ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, chamou dizendo: Senhor, salva-me. Glória a Deus. Veja bem que tudo isso está ocorrendo dentro dessa tempestade. O Senhor está presente. Pedro pede, Jesus permite. Pedro sai do barco, tenta andar sobre as águas. Mas aqui nós aprendemos outra coisa. Glória a Deus. Nem sempre nós estamos prontos. Quantas vezes nós achamos que estamos prontos para coisas difíceis, outros até acham que estão preparados, mas o Senhor sabe o quanto nós ainda precisamos crescer. É verdade, o Senhor sabe, mas veja que a oportunidade muitas vezes é dada para nos ensinar de uma forma que venhamos compreender
a riqueza desse ensinamento e poder assim crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer que Pedro ouviu soprar o vento. Ele estava olhando para Jesus e caminhando na direção de Jesus, mas aí então ele ouviu o soprar do vento, e o soprar do vento era forte, louvado seja Deus, e Pedro teve medo. E aí nos dá a entender que quando Pedro tem medo, ele tira o olhar de Jesus e ele começa a afundar no oceano da insegurança, no oceano da dúvida, no oceano do medo, no oceano da incerteza. Ele começa a descer, porque aquele poder que sustentava ele, louvado seja Deus, sobre as águas, não estava mais alimentando, porque Pedro tirou os olhos de Cristo. Se quisermos um dia estarmos com o Senhor na glória para sempre, devemos sempre olhar apenas para Jesus, para Ele, sempre para Ele. Louvado seja Deus, porque quando nós olhamos para o Cristo, o Santo Deus, o Deus Supremo, o Deus de Israel, o Santo de Israel, nós vamos olhar para um Deus supremo, perfeito, santo. Nele não há defeito, Ele é perfeito, Ele é o nosso padrão, Ele é a nossa força, Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso guia, Ele é o Senhor que nos conduz em meio a tantas coisas neste mundo. Ele é o Senhor que nos conduz à eternidade com Deus. Ele é a nossa força, Ele é a fonte que o Senhor nos deu de poder. Louvado seja Deus. Por isso os nossos olhos têm que estar em Cristo. Não é no irmão da esquerda, não é no irmão da direita, não é nos homens, não, é no Santo Filho de Deus. Ele é o nosso padrão, aleluia, que Deus nos concede. Então olhemos para o Senhor, caminhemos na sua direção, fortalecidos pelo seu Espírito, crescendo cada dia mais, se aproximando cada dia mais do Senhor e nos enchendo cada dia mais de sua virtude e poder. Então amaremos a Deus como devemos amar, e os nossos irmãos como convém amar cada um deles. Bendito seja o nome do Senhor. Então, querido, o medo tomou conta do apóstolo, o vento forte, e aí ele deixou de olhar para Cristo e olhou para o tamanho das ondas, para o imenso mar, para o vento forte, e aí a sua mente ficou prisioneira do medo. É o que acontece conosco, irmão. Tem hora que a gente olha tanto para os problemas que vêm na nossa vida, tem hora que a gente valoriza tanto os problemas que tem momento que a gente nem se lembra que Deus está conosco, nem se lembra que Deus pode aquilo que a gente não pode, porque ficamos escravos do medo. Mas fiel é o Senhor que está conosco para nos libertar de todo medo, de todo pavor, porque Pedro mostra que é um homem humilde, porque ele está afundando agora, e quando ele começa a afundar, ele reconhece, ele entende que está afundando, que as águas estão tragando a sua pessoa, e aí ele reconhece o perigo: estou sendo tragado pelo mar. E aí ele reconhece que precisa de ajuda, e aí ele não pensa duas vezes, ele clama pelo Senhor Jesus que está presente. Ele diz: Senhor, salva-me. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Aleluia. Entendemos aqui, irmãos, que nesta caminhada para a glória, a dúvida é um inimigo real.
que nós temos que combater nesta caminhada. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O Senhor ama e o Senhor honra aqueles que creem nele, no seu poder, na sua palavra, em suas promessas, como no seu Filho amado, no seu Santo Espírito. Então, querido irmão, não sei o momento que você está vivendo na tua vida, mas eu quero te dizer nesta noite que o Senhor Jesus fez no passado, está pronto para fazer nesse tempo presente. E nesta noite Ele está falando: não temas, porque Ele está conosco, Ele está com a sua igreja, Ele está com o seu povo, aleluia, com aqueles que nele crê, aleluia. Você está aos cuidados do Senhor. E eu quero te dizer uma coisa: pelas suas forças não dá, pelas nossas forças não dá, porque se a vida dos discípulos dependesse unicamente das forças dele, tudo estaria perdido. Mas graças a Deus, irmão, que o Senhor Jesus chegou, e a Bíblia diz: e quando subiram para o barco, acalmou. E então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: é verdadeiramente o Filho de Deus. Guarda bem isso, querido. Não te preocupa, é Jesus que faz. Jesus estendeu a mão para Pedro, pegou ele e levou ele para o barco. E quando Jesus entrou no barco, o vento parou. Houve paz, bonança. Então, a Bíblia diz que aproximaram-se os que estavam no barco, viu? E adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Então essa tribulação não foi para afastar eles de Cristo, mas essa provação que eles viveram os aproximou mais ainda do Senhor, fez com que eles crescessem na fé, na graça e no conhecimento. Deus é contigo, Deus é conosco. Jesus fez no passado e está pronto para fazer nesse tempo presente. Aceite esta palavra, agradeça a Deus pela vitória, não te preocupa, porque quem faz é o Senhor. E esta tempestade está repreendida em nome de Jesus. Creia. Estou encerrando por aqui agora, né? O telefone está descarregando. E que Deus continue vos abençoando e prosperando cada um de vocês. Que Deus vos conceda bênção sem medida a cada dia mais, e que o Senhor os conduza hoje e sempre. É em nome de Jesus. Até a próxima, querido. Até a próxima, se assim Deus nos permitir. Fica com esta palavra de vitória. Esta é uma palavra de vitória para nossas vidas. Em nome de Jesus. Até mais.